Se prepara porque essa recomendação de hoje tá insana demais. Para quem curte essas histórias com uma ambientação dark, com zero de censura e uma pitadinha de bizarrice, tá aí esse mangá. Assista esse vídeo até o final para você saber mais sobre ele, porque você vai adorar pra caramba. Deixa aí embaixo o seu joinha, porque me ajuda pra caramba. E se você curte recomendações como essa, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações. E aproveitando também, dá uma passada lá no meu perfil do TikTok. Opa, eu sou o Siledari. Esse daqui é um dos tipos de mangás que eu nem sei ainda porque não teve um anime. E eu torço pra caramba pra ter um. E tem que ser daqueles nível mesmo, bem pesadão. Eu não sei vocês, eu curto demais obras com esse estilo. E não é à toa que eu adorei demais esse mangá, Jagan, que inclusive eu acho esse nome engraçado. Eu tenho aqui em minhas mãos o volume 1 e o volume 4. Eu me pergunto do porquê eu não conhecia esse mangá antes. Apesar de ter visto algumas imagens e algumas cenas desse mangá, eu nunca fui procurar além para saber que mangá é esse. Só fui procurar mesmo a ler quando ele foi finalizado. Para alegria de muitos, ele está completo com 163 capítulos. E que, por sinal, rapaz, que traços magníficos. É uma mistura de traços altamente detalhados e lógico com bizarrices no meio. Mas essa bizarrice é o que deixa melhor ainda essa história. No final dele já vou logo dizendo que eu achei mediano, mas não vamos falar dele agora. Uma rápida curiosidade aqui, esse mangá é do mesmo autor de Blue Lock, que atualmente o anime dele está em lançamento. E se você quer saber mais dessa obra aqui de esporte, já falei aqui no canal. Ao finalizar esse vídeo, só clicar no card aqui em cima, vai ser direcionado para o vídeo que eu falei desse mangá. A história desse mangá até que é boa para você ficar pensando como o principal ponto dessa história, que são os desejos suprimidos dentro dos humanos, aquelas coisas que guardamos dentro de nós e não liberamos para fora. Então a história gira em torno disso, que um certo dia misteriosamente teve a chuva de sapos, que sem ninguém saber eles acabaram se hospedando dentro dos humanos, se alimentando escondido dos desejos deles, até que chega no ponto que alguns seres humanos acabam virando humanos fraturados, que muitos deles acabam perdendo os sentidos e virando monstros, e outros acabam virando humanos meio fraturados, que viram metade monstros, mas ainda mantém, que é no caso do protagonista. Cara, tem um ponto interessante de você analisar, como o caso do design desses humanos fraturados e humanos meio fraturados, que é o destaque principal da obra, que é um charme dela, deixando a leitura melhor ainda, como também visualmente, que é um visual macabro, mas ao mesmo tempo, novamente falando, que eu acho charmoso pra caramba. Tem outros casos também que merecem um pouquinho de destaque. Vai para um lado mais filosófico, vamos dizer assim, que é a mente desse personagem aqui, que pra mim é o destaque dessa obra. Eu sempre fico refletindo e isso me chama atenção e acaba gostando mais ainda dele. E também do porquê são sapos. Isso é o que eu fiquei mais pensando na história inteira. A história da obra, do início até o final da luta contra esse cara aqui, que eu gosto de chamar ele de Exterminador do Futuro, essa parte da história era mais pegada para o lado mais dark, com lutas sangrentas e muitas mortes pesadas. Como uma morte que foi logo no início, que me pegou de surpresa pra caramba. Já te mostra de início como que vai ser essa obra daqui pra frente, que eu fiquei muito sem reação, porque não tava imaginando que teria uma coisa dessa. Eu não vou falar aqui que morte é essa, apesar de ser no início, mesmo assim eu não quero estragar sua experiência se você quer começar a ler. Mas depois disso acaba virando uma determinação para o protagonista terminar todos os sapos enlouquecidos. Então, cara, você já vai se preparando, porque vai ter muitas mortes, como também essa parte do casamento, como também até aparece personagens meio medonhos, como esse daqui. Meu Deus, esse daqui foi difícil de acompanhar ele. Cara, o bacana, ao longo dos arcos que vai tendo nessa história, cria uma ramificação, aparecendo um personagem secundário, que mostra a história dele paralelamente com a história principal. Então vai caminhando tanto a história principal do protagonista, quanto essa história paralela, até os dois se encontram. Cara, isso fica bacana demais, porque cria uma ambientação melhor, né, para você entender tudo o que está acontecendo em volta. Esse trajeto todo até a parte dessa luta é algo mais pesado. Então depois disso mantém essa essência, mas em compensação o romance se intensifica mais, o romance desses dois. Então mostra também os dois se divertindo e também fazendo outras coisas de casal. Apesar dela ser uma humana normal, ela não é uma pessoa chata, graças a Deus. Também ela não é nada demais. Ela meio que também vira a motivação dele e também meio que a fonte de poder dele. Tem uma parte da história, numa luta arriscada,
escada que tava tendo explica melhor isso que eu tô falando. Apesar dela também ter um pouco de destaque na obra, não tem muita coisa pra falar dela. Mas a história não fica ruim, ela se mantém ainda. Aparecem personagens legais pra caramba, como o Oni Negro, que é muito boa as cenas de luta dele, e ele também é um personagem bem digno, né? E também tem esse daqui, o Pino, é um dos vilões da história. Ele sempre quando aparece tem bastante destaque, e esse trajeto todo dele foi bom pra caramba. Teve um fechamento bom pra ele. E também tem que dar destaque ao Noman, que, cara, esse daqui roubou muita cena. Ele foi principalmente nesse arco, que foi um dos melhores arcos, que é o arco do Derdeland, que é o arco desse parque aqui, que, caraca, manteve muito essa essência que a obra passa. E depois na luta final dele com o protagonista, o visual dele ficou mais macabro ainda. Foi uma luta bem doida. E lógico, vamos trazer à tona esse personagem de novo, que pra mim ele é o maior destaque dessa obra. Cada vez mais eu fui gostando muito dele. Meio que ele é o vilão master dessa obra. E o segundo é o Noman, que a maioria dos acontecimentos na história é por causa dele. E a partir dessa cena aqui que ele libera esse monte de sapos aqui na multidão e criou um baita de um caos, a partir daí eu falei, pronto, ele é meu personagem favorito dessa obra, devido que a personalidade dele foi cada vez mais se intensificando, ficando aquela personalidade bem bacana que eu acho irada em vilões. Apesar de ele ser um humano meio fraturado, meio que pra mim sem graça em comparação às outras. E dessas transformações de humanos meio fraturados, pra mim a do protagonista é a melhor de todas e a que eu acho mais irada. E do porquê eu estou usando vilão entre aspas, é por causa que pra mim não há um vilão certo nessa obra. O fato de ser os motivos desse caos todo, dessa bagunça toda, é por causa dos desejos suprimidos que há dentro dos seres humanos. Então por isso que eu não acho certo que há um vilão nisso. Mas se escolher quem é o vilão, simplesmente é a pessoa que liberou todos esses sapos na primeira vez. E ao longo do tempo, depois desse acidente, a sociedade conseguiu criar um meio de combater ele. Por isso que novamente falando que pra mim não há um vilão certo nessa história. Mas apesar disso, que no final foi revelado o mistério por trás desses sapos, que eu fiquei surpreso, foi até que legalzinho. Eu não esperaria que teria uma explicação por trás, porque eu pensei que pra mim ficaria aberto sobre isso. Antes de falar a minha opinião do final, vou dar um destaque aqui rapidinho de um personagem que eu achei engraçado, apesar de não ser. Foi o caso desse cara aqui, que meio que ele tinha uma crise existencial, vamos dizer assim. E com isso ele sofreu essa monstrificação, né? Virando humano meio fraturado. Meio que tem uma habilidade de se transformar numa pessoa que ele captura. Na primeira vez que ele sofreu essa monstrificação, ele absorveu ela, então ele virou essa pessoa, inclusive ele roubou o lugar dela. No começo ele começou a se extravasar, né? Se divertir, fazer muitas daquelas coisas, se é que me entende. No final ele acabou se apaixonando de verdade. Aí veio uma coisa que eu achei engraçada, que ele não contou pra ninguém que na verdade ele era homem, então ninguém sabe disso. Ao você saber sobre a verdade dele, acaba gerando meio que um absurdo pelas certas coisas que ele foi fazendo ao longo da trajetória dele. Pra quem nunca leu e achou interessante e vai começar a ler, mas não quer saber nada sobre o final, apesar de que eu não vou falar nenhum spoiler, só a minha opinião mesmo, então já pode finalizar o vídeo. Mas antes, né, não esqueça do seu joinha, porque me ajuda pra caramba. Se você vai continuar assistindo, então bora. O final eu gosto de dizer que foi um final início, devido que esse ciclo todo não foi completo. Mas não achei ruim ao todo, só que tem uma parte que poderia ter sido melhor, que é a questão sobre esses dois, né? Como que o romance foi finalizado entre eles. A relação dos dois sempre parecia incerta, devido a essa coisa dele ser um humano meio fraturado, ficava sempre uma coisa meio estranha. Parecia que não ia dar certo, parecia ao mesmo tempo uma coisa problemática, nunca era aquele romance bonitinho. No final foi exatamente isso. Você fala, cara, então vai terminar assim os dois? Ficou uma coisa meio que broxante. Então ficou essa recomendação irada de hoje. Se você não conhecia e achou interessante, pode ir lá ler sem medo nenhuma, que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você já leu, deixa nos comentários o que você achou dessa obra. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Novamente falando, se você não deixou o like, não perde tempo, deixa aí. Se você quer mais recomendações de animes ou de mangás, então aproveita e dá uma passada lá no canal, que tem várias outras. Obrigado novamente e partiu!